Buda, quando ele se iluminou, eu queria contar um pouquinho a historinha dele, mas aí vai alongar muito e eu não quero perder o foco. Então, vou me manter por aqui. Então, o Buda Shakyamuni, né, Gautama, né, viu que o universo dos fenômenos funciona de acordo com a verdade da gênese condicionada. O que é gênese condicionada? Tá? Nada, nenhum fenômeno surge do nada. Tudo está interligado. Tampouco pode existir de forma autônoma por si só. De acordo com o Sutra Lakamvatara, significa que fenômenos não surgem independentemente, surgem na dependência uns dos outros. Então, as 4 nobres verdades, e isso está baseado tudo que a gente vive de uma certa forma, nós vamos ver agora, são essas a seguir. Eu só peço que vocês que eu estou um pouco gripada hoje, então se a minha voz der uma falhada ou uma tossida, por favor, relevem, tá? Bom, a verdade do sofrimento. Verdade da origem do sofrimento. Na verdade, essas duas aqui, as duas primeiras estão interligadas. Deveria ser talvez a origem e depois o sofrimento, não é? Mas o Buda quis dessa maneira, até, não sei, uma provocação talvez. A verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Antes da gente continuar, vocês sabem que Buda não é um nome de uma pessoa, né? Todo mundo sabe disso? Buda é um plano de iluminação, assim como Cristo é um plano também. Na verdade, é o plano máximo, tá? Que tem aqui no planeta Terra, ok? Que tem os chakras todos iluminados, inclusive os chakras da cabeça. Né? E nós estamos nesse processo de chegar, todos nós chegaremos lá um dia. Tá? Mas, enquanto isso, a gente tem que aprender a como viver saindo do samsara, dessa roda de nascimento e morte, até a gente evoluir e se iluminar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? A palavra sânscrito para sofrimento, a tradução, quer dizer, botaram como sofrimento. Na verdade, a tradução literal seria insatisfação. Bom, o comentário sobre o Tratado da Visão do Meio, o caminho do meio, que na verdade é a 4 nobres verdades, nós vamos ver depois disso. As 4 nobres verdades são o ponto de passagem entre a ilusão e a iluminação. Quando elas não são compreendidas, persiste o apego aos 6 reinos. Se compreendidas, alcança-se a santidade. Bom, esse apego aos 6 reinos são os 6 reinos do samsara, que aqui no samsara, nesse plano de nascimento, velhice e morte, tem vários níveis diferentes, ok? Então, não vou entrar nesses detalhes agora, mas já vocês vão entender um pouquinho mais. As 4 nobres verdades estão no cerne da vida. Explicam todos os estados de consciência existentes no universo e ensinam como se libertar de todas as formas de ilusão. Parece simples, é simples, mas só que a gente precisa realmente praticar o que nós vamos ver. É necessário sabedoria para compreender as 4 nobres verdades. A primeira verdade diz que a vida é cheia de sofrimento. A segunda, que o sofrimento é causado por nosso apego à ilusão. A terceira verdade diz que a iluminação ou a total libertação do sofrimento é possível. A última diz como alcançar a iluminação. As 2 primeiras nobres verdades têm relação de causa e efeito entre si. A primeira é o efeito, a segunda é a causa. Tá? Então, relação igual existe entre a terceira e quarta, sendo a terceira o efeito causado pela quarta. Na verdade, é retroação, é um efeito de retroação. Não se preocupe, já a gente vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso. A primeira nobre verdade, o sofrimento é a primeira verdade. Não é possível ao ser humano conquistar total satisfação
ou satisfação permanente no mundo. Isso todo mundo sabe, a gente nem precisa discutir, né? Todas as satisfações que nós vivemos, elas são impermanentes. Esse é um conceito-chave no budismo, a impermanência desses fenômenos todos que a gente vive aqui neste mundo. Tudo é muito impermanente. Tanto a dor quanto o prazer. A segunda nobre verdade, a origem do sofrimento. Os dois sofrimentos, interno e externo. Interno, sofrimento interno é aquele que geralmente consideramos parte de nós. Dor física, ansiedade, medo, ciúme, suspeita, raiva, ódio, cobiça, inveja, por aí vai. Sofrimentos externos, aqueles que parecem vir de fora, incluindo vento, chuva, frio, calor, seca, animais selvagens, catástrofes naturais, guerras, crimes, etc. Numa outra classificação, a gente tem o primeiro sofrimento, aquele que estamos sujeitos pelo simples fato de estarmos vivos. O segundo é o sofrimento latente, aquele que está presente mesmo nos momentos mais felizes. Uma coisa que a gente adora se quebra, uma pessoa querida morre, não é? A gente não tem controle sobre esses fenômenos todos no mundo. Tudo envelhece, se deteriora, até os melhores momentos chegam ao fim. O terceiro sofrimento é ativo, causado por estarmos presos em um mundo de ilusão constantemente mutável. No mundo da ilusão, temos pouco ou nenhum controle sobre nossa vida. Sentimos ansiedade, medo, angústias, todos aqueles sentimentos, pânico, não é? E impotência, que a gente não consegue ter controle. Eu vou ler aqui uma frasezinha, eu quero ver se vocês vão identificar. Você já teve um sonho, Nel, em que você estava tão certo de que era real? E se você fosse incapaz de se acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo do sonho e o real? Alguém identificou esse diálogo aqui? Matrix. Muito bem. Então, na verdade, esse mundo de ilusão, os autores de Matrix, eles se basearam muito no budismo, tanto Hinayana, Mahayana quanto Vajrayana, para escrever boa parte do filme. Tem muitos momentos de Matrix no nosso samsara, nesse mundo que é um mundo de ilusões, segundo os seres iluminados. O que é Matrix, Morfeu? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. É um mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Morfeu. Que verdade, não, Nel? Pergunta, que verdade? Que você é um escravo, Nel. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu em uma prisão que não pode ver, cheirar ou tocar. Uma prisão na mente. E o budismo diz que enquanto nós estamos sujeitos ao apego, à ignorância, à raiva, apego, aversão e à ignorância, que é a origem principal, realmente a gente é um escravo. E essa escravidão está na nossa própria mente. Okay? Bom, de acordo com o budismo, de acordo com Matrix, a convicção da realidade baseada na experiência sensorial, na ignorância e no desejo, mantém o homem encadeado na ilusão até ser capaz de reconhecer a falsa natureza da realidade e renunciar ao seu equivocado sentido de identidade. Essa identidade que nós construímos, o nosso eu, ele é importante para essa vida aqui. O nosso ego é muito importante, senão a gente não saberia quem a gente é. Tem algumas pessoas que eu escuto falar assim, porque o ego é a origem dos sofrimentos. Sim e não. É fundamental para nós termos um ego equilibrado. Não um ego solto no mundo imaginário, porque aí as ilusões serão soltas e a pessoa fica muito mais assim, cativa, aprisionada das ilusões. Né? Mas o ego que te dá uma identidade de saber quem você é,
de saber você se localizar no tempo e no espaço, é o ego que traz. Tá? Então, há uma função muito importante do nosso eu. Ego significa eu, em latim. Ninguém pode viver sem o eu, a não ser depois, uma outra etapa, que já é pura luz. A pessoa, quem é da luz, já a pura luz, tem o eu, mas o eu não está na frente de nada. Né? Mas nós precisamos do nosso eu, de um eu equilibrado, para a gente poder viver bem. Tá? Então, essa história, porque o ego é tudo de ruim, é um grande equívoco. Tem um lado do ego, muito imaginário, que ele faz com que a pessoa fique solta nesse mundo imaginário, nessas ilusões. Isso não é bom. Mas o eu que te traz uma identidade, que te faz assim saber alguma coisa sobre você mesmo, que faz você buscar se conhecer melhor, é o eu saudável. Tá? Então, é importante também. À luz do budismo, a cocriação dependente. O filme mostra a realidade dentro de Matrix como um amontoado de ilusões de todos os seres humanos capturados nas suas armadilhas. De forma similar, o budismo ensina que o sofrimento dos seres humanos se deve ao ciclo de ignorância e desejos que os prendem eternamente no círculo repetitivo de nascimento, morte e renascimento. O princípio é dado numa pequena fórmula. Se isso é, aquilo vem a ser. Do surgir isso, surgirá aquilo. Se isso não for, aquilo não virá a ser. Do cessar isso, aquilo é cessado. A verdadeira natureza da mente, Mahamudra, é vacuidade e luminosidade, sabedoria. Tá? E essa vacuidade significa que a pessoa se viu livre dessas teias, dessas amarrações aqui, de causa e efeito. Claro que a gente tem que percorrer um longo caminho para chegar até lá. Às vezes dizem os iluminados que às vezes não é tão longo assim não. Que está no nariz da gente, está na gente. Né? Enfim, mas precisamos falar sobre samsara. O samsara seria essa matrix, né, onde as pessoas estão aprisionadas, ok? Samsara é uma palavra sânscrita que vem da combinação de sansa, ilusão, e ira, movimento. É a ilusão em movimento representada na forma cíclica: nascimento, doença, velhice, morte. Renascer e tudo de novo. E cada renascimento desses, a gente tem que avançar um pouco na nossa evolução. É muito importante isso. Tá? A gente tem que ir se desprendendo do sofrimento. Porque tem certas coisas que as pessoas, às vezes, não se dão conta, porque tem pessoas que são viciadas nos seus próprios sofrimentos. Em psicanálise, a gente fala que há um gozo do sofrimento. Tá? Então, tem que ficar atento. Não é só o prazer, o prazer é um tipo de aprisionamento. O sofrimento também pode ser. Tem pessoas que ficam instaladas no sofrimento. Precisam conhecer um caminho diferente. A gente precisa aprender a se desapegar, tanto da dor quanto do prazer. Sabe? Ser livre não significa que não vai ter prazer ou não vai ter dor, mas saber que a nossa mente não deve ficar aprisionada nessas situações. Também significa perambulação, o samsara, né? Muitas pessoas pensam que esse é o nome budista para o lugar em que se vive no momento. Na verdade, é mais um processo, o nirvana. O que estamos fazendo? Cada um já parou para se perguntar o que está fazendo? Qual é o seu dever nessa vida? Você já pensou nisso? Não? Qual é o dever? Quem quer falar? Qual é o dever? Qual é a profissão de vocês?
Começa, aí é uma saída também, não é? E outras coisas mais. Então, observar a si mesmo. Às vezes, é necessário fazer uma espécie de um mapeamento da própria vida para a gente saber o que eu tenho que fazer aqui. Como eu posso servir? A palavra-chave para a gente evoluir é servir. Agora, eu vejo às vezes pessoas que estão servindo como se fossem escravos e não como se fossem libertos. Então, tudo isso a gente tem que saber essa medida certa das coisas. Não é? Não como escravo. É diferente, tá? Bom, à medida que um mundo se desintegra, você cria um outro e lá se instala. Porque o nosso imaginário ele é muito versátil. A gente cria um mundo, depois não dá para viver ali, vai criando outros mundos e vai se instalando. Além de criar sofrimento para nós mesmos, os mundos que criamos se alimentam dos mundos dos outros, da mesma forma como deles se alimenta do nosso. Está tudo interligado. Em alguns casos, essa alimentação pode ser prazerosa e benéfica para ambos, mas mesmo nesse caso, essa situação terá um fim. Do modo mais típico, ela irá causar dano a pelo menos uma das partes na relação. E às vezes para as duas partes. Tá? Esse é o mundo de ilusão. Nesse mundo de ilusão, as pessoas às vezes ficam melindradas por coisas que estão na própria mente. Nem é por alguma coisa externa. E muitas vezes alguma coisa que vem de fora, na verdade, é uma projeção da gente. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção. Quando eu digo que a gente tem que fazer um mapeamento das nossas potencialidades para servir, também temos que fazer um mapeamento do nosso lado mais frágil, para a gente poder ir se entendendo. Porque a espiritualidade, gente, nós vamos falar um pouquinho de karma, tem a ver não só com a questão kármica, mas tem a ver muito com autoconhecimento. É muito importante a gente se conhecer. No budismo tem uma palavra chamada Chenpa, que significa que nós, algumas vezes, temos um gatilho que dispara certos comportamentos que trazem sofrimento. E não é karma. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Buda encontrou a forma para sair do samsara. Essa sansarização é algo que cada um de nós faz e cada um tem que parar por si mesmo. O budismo é uma religião teísta, sim, tem divindade, mas a diferença é que no budismo ninguém fica esperando que Deus venha nos salvar. A gente tem que se salvar. Essa é a diferença. Nós é que temos que chegar até os seres da luz. Claro que a gente pode pedir a proteção para a gente seguir um caminho bom e será dada. Mas eu não posso dizer assim, Jesus, vem resolver o meu problema para mim. Não. Não é responsabilidade de Jesus, nem de santo algum, é nossa. Cada um de nós tem que resolver as suas questões. Tem várias possibilidades de resolução, não é? Tem a apometria que a casa oferece, tem as várias terapias, tem muitas coisas neste mundo para a gente caminhar por aí. Poder feliz, você pode ser feliz e deve ser feliz na vida, e jamais o budismo vai dizer assim, separa. Não é? Não. Agora, veja. Sim. Enquanto estivermos no samsara, enquanto nós não atingirmos a iluminação, ou pelo menos chegar num estado bem mais evoluído, tudo é impermanente. Não há, digamos assim, uma garantia de nada. Exatamente.
E muitas vezes você tem que estar... Oi? Claro. Alguém morre, porque estamos no samsara. Sim. Certamente. Sim. Sim. É, claro. É aquela história, né? Nós estamos num processo evolutivo, não é? Então, como você falou, muitas vezes as pessoas se unem para ajudar a vida, né? A vida é muito melhor quando as duas pessoas estão querendo viver juntas, estão contribuindo positivamente para essa relação. Agora, há para vários, né, casais, enfim, situações que não é mais tão benéfico ficar junto, ou porque, de repente, tinha que passar uma determinada situação kármica e limpou aquele karma. Às vezes separa, às vezes até como amigo. Eu já vi casais amigos se separarem, tá? Existe isso, ok? Porque havia, às vezes, uma necessidade kármica de um ajudar o outro, porque talvez numa vida anterior fosse devedor. Aquilo se arrumou, se organizou, pode separar como amigo. A gente tem que ter cuidado para não criar novos karmas em cima de uma situação que já fechou, inclusive. Tá? Então, enquanto a gente está nesse estágio aqui, nada é permanente. Sim, fale mais. Veja, mas o budismo, ele não vai dizer assim, não, você deve separar. Não. Ele não vai dizer jamais para ninguém. Inclusive, eu tenho um casal, pessoas amigas que eu gosto muito, era um casal, enfim, os dois budistas queriam separar, fizeram uma reunião lá e os lamas não queriam que eles se separassem, mas depois de determinadas condições que foram colocadas, houve uma aceitação. Entendeu? Então, não é aquela coisa assim, tem que ficar junto mesmo que não se gostem mais, estão se odiando, se detestando, tem que ficar junto. Não, também, né? Oi? Sim. Não, nas relações geral, qualquer relação, inclusive familiar. Exatamente, muito bem colocado. Uhum. Uma mudança, sim, muito bem colocado. Isso, isso, sim. Em família isso acontece bastante na família, não é? É. É verdade. Todas as relações, né? É. Muito obrigada pela sua contribuição, muito bem-vinda. Bom, acho que aqui a gente já falou, né? Bom, Buda comparava a prática de parar o samsara ao ato de ir de um lugar ao outro, da margem de um rio para outra margem. Mas tem um paradoxo aqui. Uma margem não é um aqui e a outra não é um ali, nem é um meio. É um processo interno, totalmente interno. Ok? Nós vamos caminhar mais um pouquinho, talvez lá no final fique mais claro isso. Sob essa perspectiva, é óbvio que os parâmetros de tempo e espaço do samsara não se referem ao contexto pré-existente. Esse tempo cronológico não entra muito por aqui. Bom, na origem do sofrimento, temos que ressaltar esses elementos aqui. Kleshas, karma e chenpa. Tá? Então, kleshas são as impurezas mentais, também chamadas em vários textos budistas de obscurecimentos. Tá? E que está na origem tanto dos kleshas quanto do chenpa. E isso pode originar o karma. Não necessariamente, mas pode. Tá? Então,
são os chamados obscurecimentos. O cognitivo é a ignorância. A ignorância de que você é você, eu sou aqui, a gente não tem nada a ver uma com a outra. Isso é uma ignorância. Tudo está interligado. Tá? Cada um de nós é a manifestação da grande vida. Então, quando a gente começa a acreditar que somos seres separados, aí surgem a raiva, a cobiça, a inveja. É claro que isso é um processo, e de repente, por mais que eu medite sobre isso, eu vou levar um tempo. Não é assim meditar um mês sobre este assunto que vou resolver. Os Jnana Yogis, eles trabalham muito essa yoga do conhecimento, né? Que é a de união. Eu tenho que visualizar eu e a divindade como sendo um só. Tá? Então, a ignorância de que nós estamos separados, eu e a divindade e todos nós aqui, leva a essas outras duas aqui. Os obscurecimentos emocionais, aversão e apego. E isso origina muitos problemas na vida da gente. Bom, o karma. Agora eu vou pegar um pouco o Yoga Sutra de Patanjali para a gente falar um pouquinho de karma. Todo mundo já ouviu falar nessa palavra karma, mas existe várias classificações aí. Existe karmas que representam o nosso destino e existe o karma que representa a nossa liberdade. Nem todo karma é negativo. Karma é uma palavra que significa ação. E tudo que a gente faz, inclusive os nossos pensamentos, tem um registro. Tem um registro acástico lá que eles sabem de tudo lá. Mas, enfim, quer dizer, no nosso corpo. Enfim, complexo aí. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu vou estudar bem isso daí para a gente poder conversar depois. Tá? Então, o Sanchita Karma, ele é o karma acumulado, representado por todas as nossas ações em vidas anteriores. Muitas vezes a gente sofre, puxa vida, há problemas, mas que não se justifica que uma pessoa sofra tantas questões nesta vida, porque sempre foi uma pessoa boa. Por que está passando tantas injustiças? Por que tantos sofrimentos? Por que o abuso sexual na criança? Por que abuso moral? Por que problemas, às vezes, de ordem profissional e financeira? Por quê? Se nessa vida sempre foi uma pessoa do bem, dedicada, fazendo coisas boas. Porque tem as vidas anteriores. Não fica zerado quando a gente nasce, não. Na verdade, assim, quando a gente morre, o nosso lado ruim, quer dizer, tem o plano astral, tal. Depois, quando há a morte, há uma segunda morte. A gente morre no plano físico, vai para o plano astral. Depois de muito tempo no plano astral, eu não sei como seria esse muito tempo, enfim, há uma morte, uma segunda morte no plano astral e passa para o mental. A parte superior do mental superior já começa o corpo causal, é o céu. Aí o lado ruim da pessoa fica, digamos aqui, guardado. A pessoa passa um tempo no bem bom. Quando ela vai reencarnar de novo, aquele lado que não foi resolvido, aquele lado ruim, pega ela de novo. Tá? Essa questão da morte é muito interessante a gente estudar. Eu já falei sobre isso, já fiz uma palestra aqui sobre a morte. É muito, muito interessante. Né? Então, as coisas continuam e não adianta querer acabar com a vida, não adianta querer, vou usar a política do avestruz, vou enfiar a cabeça na terra e deixar a vida passar. Não adianta. Tem que enfrentar de peito aberto o que tiver que vir. Dói, dói. Vamos procurar, então, como a gente pode ser apoiado. Né? É assim que a coisa vai funcionando. Vamos procurar ajuda. Tem muitas coisas aí. Agora, não adianta a gente pedir para alguém vir de lá do alto resolver o meu problema. Mas tem ajuda. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Eu tentei muitos anos, há muitos anos atrás, muitos anos, eu fumei. E depois, nos estudos espirituais, eu vi, puxa vida, quando a pessoa fumante desencarna, ela não consegue evoluir porque ela vai ficar buscando lugares onde tem gente que fuma. O espírito fica aprisionado em qualquer vício, não só no cigarro. Estou usando cigarro porque era uma questão minha.
E eu tentava e não conseguia. Eu tentava e não conseguia. Olha, fazia de tudo. Era difícil. Um dia, eu cheguei lá para o quadro do meu mestre ali e disse, olha, eu estou tentando de tudo, não estou conseguindo, preciso de uma ajuda aí de cima. Gente, eu marquei um dia para parar de fumar e nunca mais eu fumei. Consegui. Que veio a ajuda, veio, porque eu tinha tentado sozinha, não estava dando conta. Não estava dando conta, tá? Então, quando a gente se implica com o nosso sofrimento e quando a gente se implica com a solução das nossas questões e a gente não está dando conta e pede uma ajuda, vem essa ajuda. Essa ajuda aparece. Se não aparecer uma ajuda direta, aparece um caminho para a gente seguir. Não pensem em vocês que estão aqui à toa. Vocês estão aqui porque aqui é um caminho. Vai depender de vocês, de cada um se vai seguir ou não. Ok? Bom, então, vamos lá. Bom, nossas ações vão ressignificando os efeitos das causas ali armazenadas. Mesmo karmas de vidas passadas podem ser ressignificados na medida em que a gente se empenha em fazer alguma coisa boa. Existe um ou outro caso que não pode mudar. Mas, vamos lá. O Prarabdha Karma corresponde ao karma de vida atual, o karma maduro, é isso que a gente está passando. O nosso Prarabdha Karma é a porção de todo o nosso Sanchita Karma que é distribuído para a vida atual. Antes da gente encarnar, a gente até pede, às vezes é duro a gente aceitar isso, mas a gente pede os sofrimentos que a gente passa. Porque a gente esquece depois que a gente pediu para passar isso, porque a gente tem que limpar algumas situações do passado. Tá? Então, enfim, deixa eu, aqui mais. Uma outra coisa, aqui, esse Drida Karma que eu queria falar, uma parte fixa e inevitável que não pode ser alterada. O que acontece aqui? Na maioria dos karmas a gente pode mudar. De vida passada, o que for assim, digamos 98% dá para mudar com as nossas ações atuais. Mas sempre existe algum elemento que não é possível. Mas, o que pode acontecer? Se a gente não pode mudar um destino ruim, a gente pode mudar a gente mesmo. E aí a gente vai ver de uma outra forma aquilo que está ali. A doutora Annie Besant, da Sociedade Teosófica, ela dizia assim, navegando em ventos contrários, mude. Se você não tem como mudar esse vento poderoso, mude as velas do seu barco. E às vezes, com um traquejo, um manejo a mais no seu barco, você vai chegar ao seu destino. E mais, vai chegar com uma lição de vida que às vezes o karma bom não traria. Tá? Então a gente tem que aprender a ter essa flexibilidade também e mudar as coisas da vida, tá? Aí a gente tem um karma misto, uma parte pode ser mudada, outra não. E é uma parte variável, enfim. E tem outros karmas que representam o nosso livre-arbítrio. Há um karma que a gente pode alterar a nossa vida atual. Hoje, aqui, agora, eu vou me implicar para que a vida atual fique melhor. Não é? Procurando saídas para um melhoramento. Para esta vida atual. E tem um outro karma que é trabalhar para a nossa futura vida. Eu já estou trabalhando para mim. Eu quero viver assim num lugar espiritualizado e tal, bacana, não é? Enfim, eu quero isso. Né? Enfim, cada um tem como trabalhar para melhorar a vida atual e até a futura vida. Se a gente não pode mudar coisas que já ocorreram, a gente pode mudar a maneira como a gente passou por aquelas coisas. Por exemplo, talvez uma pessoa que tenha sofrido um abuso sexual lá na infância não vai poder mudar o fato em si, mas ela vai poder mudar a maneira como ela vê aquela situação e aquilo deixar de ser tão pesado. Isso é possível, com um bom trabalho psíquico. Tá? Bom, aqui o Chenpa.
essa é uma questão que normalmente passa batido e que a gente não se dá conta. Chenpa são gatilhos que ocasionam, que acionam o nosso comportamento. São padrões comportamentais que levam ao sofrimento. É aquela sensação de aperto que tem o poder de nos fisgar para uma autodepreciação, culpa, raiva, ciúme e outras emoções que levam a palavras e ações que acabam por nos envenenar. Hoje mesmo eu vi uma pessoa que perdeu o controle assim e falou umas palavras sem nexo, assim, enfim, né, nada a ver, num contexto nada a ver, mas alguma coisa acionou dentro dela um gatilho que ela falou alguma coisa que, com certeza, não foi bom para ela e nem para o grupo em questão. Tá? Então, prestar atenção com essa questão do Chenpa, com esses gatilhos que podem acionar certos comportamentos que nos levam para esses buracos de raiva, para esses buracos de ciúme, para esses buracos que, na verdade, não é uma realidade. É nosso lado ilusório que leva a gente para isso. Então, o autoconhecimento é muito importante. A gente observar essas questões, esses gatilhos que disparam, que fazem a gente agir dessa maneira. Terceira nobre verdade, a cessação do sofrimento. É algo que está além do apego, cobiça, da raiva, aversão, que são aqueles obscurecimentos, não é? Além da dualidade, além das distinções de certo e errado, você, o outro, o bem, o mal, vida e morte. A terceira nobre verdade, quer dizer, é possível cessar o sofrimento. Como? Aí a gente vai para a quarta nobre verdade, para o caminho do meio. Tá? Que é o caminho também chamado o caminho óctuplo. Atenção plena, a reta compreensão. Essa reta compreensão passa por essa situação da gente saber que o que eu faço vai interferir na vida de outras pessoas. A gente ter esse cuidado. Tá? Então, prestar atenção da gente nunca... O Buda dizia assim, se pediram para ele resumir rapidamente como uma pessoa poderia realmente evoluir e rapidamente. Ele disse assim, evitar fazer o mal, fazer todo o bem possível e serenar a mente. Então, a reta visão começa por a gente saber que estamos todos interligados. E se eu estou interligada com todos vocês, eu não devo praticar nada de ruim, porque isso vai voltar para mim. E prejudica outras pessoas e prejudica a mim também. Né? Tudo, absolutamente tudo que a gente faz, vai e volta. Tá? Então, às vezes, quando a gente tem uma visão só desta vida, a gente não consegue enxergar isso. Mas... porque se não voltar nesta vida, vai voltar na outra. E aí a gente está lá assim, ah, meu Deus, eu sou tão boa, por que eu estou passando por isso? Tá? Volta. Então, a reta visão, saber que tudo está interligado. Isso é fundamental. Atenção plena à emoção. É a reta motivação. Você fazer alguma coisa se dando para aquilo de verdade. Ah, eu vou meditar. Ah, eu vou meditar porque disseram que meditar é bom. Isso não vai levar a lugar nenhum. Você tem que se automotivar. Aliás, na vida a gente precisa se automotivar para tudo. A gente não pode ficar esperando que alguém venha me motivar de fora para eu gostar do meu trabalho, para eu gostar disso, daquilo outro. Nós temos que nos motivar. Nós temos que trabalhar essa reta intenção. Tá? Atenção plena ao discurso. Cuidado para a gente não ficar usando palavras que vão ferir outras pessoas. A gente tem que ter esse cuidado. Tá? E se corrigindo. À medida em que eu faço isso, puxa vida, vai diminuindo. Ninguém vai parar de falar coisas ruins de uma vez só. Mas vai diminuir. É a mesma coisa de uma pessoa que usa drogas, né? Ah, foi uma vez lá para uma casa de recuperação, tá.
Dali a um tempo, voltou novamente. Ah, não dá certo. Não, dá certo sim. A ideia é que vá cada vez menos, até que um dia não precise mais ir naquele lugar para se recuperar, para estar limpo das drogas, por exemplo. Não é? Então, assim é também, a gente vai se trabalhando para falar palavras, cada vez menos palavras ruins. Bom, atenção plena à ação, agir com ética. Essa ação... Bom, agora, hoje a gente nem tem muito tempo para pensar nessa questão da ação. A ação no seu trabalho, na sua família, é ter ética em todas as situações da vida. Às vezes a gente fala ética e pensa como se fosse só uma questão profissional. Não. Qualquer relação nossa tem que ter ética. Até com o parceiro da gente. Mesmo quando tem brigas, sempre tem um limite. Tem que ter algum limite nisso. Atenção plena ao modo de vida. Profissão. Por exemplo, se alguém vive a sua vida da matança de animais, à medida em que vai se espiritualizando, vai migrando para uma outra profissão. Isso é só um exemplo. Ok? Porque a gente tem que acabar estendendo a fraternidade com os nossos irmãos animais, porque eles estão compartilhando o planeta Terra conosco. Certo? Então, a gente, aos poucos, pensar, por que eu preciso de comer carne se eu encontro proteína em tantos outros lugares? Eu não como carne, eu estou viva há tantos anos. Né? Bom, tá? Então, aliás, até é bom para colesterol, até é bom para um monte de coisa, não é? Não comer carne, o ácido úrico, eu não tenho problema de ácido úrico, colesterol, não tem nada disso. Mas eu gosto de manteiga, aí atrapalha um pouco a manteiga, sabe? Mas enfim, tá? Só para pensar um pouquinho, a gente não precisa se alimentar da morte de outro ser. O estômago da gente não é cemitério, não. Mas enfim, isso não é uma coisa que é do dia para a noite, é um processo. Cada um comece a pensar nisso, tá? Então, hábitos de um modo geral, alimentação, tudo isso tem a ver com um pleno modo, correto modo de vida. Atenção plena ao esforço. Disciplina é fundamental se você quer crescer espiritualmente, se você quiser se livrar do sofrimento. É absolutamente essencial ter disciplina. Senão, não sai do lugar. Disciplina para meditar, disciplina para vir aqui, fazer um tratamento e depois, mais tarde, doar a sua energia. Tá? Disciplina é fundamental. Atenção plena aos pensamentos. Aqui é a questão da meditação, que nós vamos falar já já. E atenção plena à contemplação. Samadhi, o samadhi é uma sensação de um êxtase que você se sente um com tudo. É indescritível. Existem 9 tipos de samadhi. Uma vez eu acho que eu tive uns 2 segundos disso na GFU, na Grande Fraternidade Universal, numa cerimônia cósmica. Não dá para falar o que é isso. Imagine que foi em 2 segundos. Eu acho que com os seres da luz é uma coisa absolutamente espetacular, maravilhosa. Você sabe assim, achei. É aqui um caminho. Né? Mas cada um tem que fazer o próprio caminho. Aqui, o Manjushri Ri, um grande bodhisattva, disse: discípulos do Buda, a nobre verdade do sofrimento tem vários significados: retribuição, opressão, mudança, apego às condições, dor dilacerante, dependência dos sentidos, loucura, doença e estupidez. Discípulos do Buda, a nobre verdade da origem do sofrimento tem muitos significados, como apego, destruição, amor obstinado. As pessoas pensam que essa paixão obsessiva é amor. Não é, não. Eu te amo, eu te mato. Barbaridade, isso não tem nada a ver com amor. Tá? Isso é uma obsessão, precisa ser tratado. Isso se chama uma doença do narcisismo. Pensamento iludido, sedução do desejo, determinação errônea, teia de condições, discurso vazio, passividade, aferrado a fontes degradadas, enfim.
Discípulos do Buda deste mundo de Sorá, a nobre verdade da cessação do sofrimento tem vários significados, como não argumentação, deixar a poeira para trás. Gente, deixar a poeira para trás. Muitas vezes a gente sofre muito, sim, neste mundo de samsara, raiva, ódio, sofrimentos, dores e tudo mais, mas nessas emoções destrutivas, não tem que varrer para baixo do tapete. Sofra, sinta, permita-se sentir isso. E chegue um dia e diga, chega, acabou. Você não tem que estimular essa raiva e nem negar essa raiva, varrendo para baixo do tapete. Tá? Não vai resolver negar a raiva, negar o ódio, ou varrer para baixo do tapete, ou ficar estimulando isso. Não. Sofra o que tiver que sofrer durante um tempo. Aí chega um dia e diga, vou virar a página. Isso é fundamental. Tem que tomar uma decisão em algum momento da sua vida de virar a página do que não serve mais. E deixar para trás. Quem quer assar um pão, tem que fechar o forno. Não pode botar o pão lá no forno e ficar com a porta do forno aberta. Não vai assar tão cedo. Não é? Quando a gente quer uma coisa, trabalhe bem todas as possibilidades. Depois que você escolheu uma saída, vá em frente. Não fique mais olhando para trás. Vá em frente. Chega de ficar olhando para trás todo o tempo. Examine tudo que tiver para examinar. Tomou a sua decisão, vá em frente. A gente estava poeira para trás, paz perfeita, não ter percepção ilusória, estar além da deterioração, não ter obstáculos, extinção, etc. Tá? Discípulos do mundo, desse mundo de Sorá, a nobre verdade do caminho da cessação do sofrimento, tem muitos significados, como veículo único, guia, plenitude, equanimidade, renúncia, não ter anseios, seguir os passos dos santos, o caminho dos sábios. As 4 nobres verdades têm 4 quatrilhões de nomes e significados que são compreendidos pelos seres conforme as suas tendências. Essa pluralidade de significados mostra aos seres como conquistar o controle sobre a mente. A compreensão e a prática dos ensinamentos do Buda levam infalivelmente à libertação da dor e do sofrimento. O Buda é o médico, o remédio é o Dharma. Praticar os ensinamentos, as 4 nobres verdades, constituem a cura para o sofrimento. A gente pode fazer um planejamento que vai além dessa vida. Um planejamento de ficar fazendo todo o bem possível, evitar o mal e serenar a mente. Eu acho que isso não é uma coisa tão difícil. Né? A gente pode se propor a fazer isso. Desta e para as vidas futuras. Até a iluminação. Voltando para a Matrix, a dualidade entre Matrix, mundo da ilusão, que criamos, e a realidade por trás disso tudo, representa a última meta de libertar as mentes de Matrix. Reconhecer Mahamudra, a verdadeira natureza da mente, é vacuidade e luminosidade. Tá? Aqui eu escrevi numa letra que não está dando para enxergar, que os produtores do filme eles se basearam no budismo para escrever muitas coisas de Matrix. O ideal do Arhat. Eu vou mostrar já um Arhat para vocês, aliás, mais de um. O filme sugere que a iluminação é alcançada através dos esforços individuais. Como seu guia inicial, Morpheus deixa isso claro a Neo, que não pode depender dele para a sua iluminação. Diz Morpheus, ninguém pode dizer o que é Matrix. Você precisa vê-la por si mesmo. A gente pode dizer que existe a luz, mas cada um de nós vai ter que fazer este caminho. Ok? Morpheus diz ainda a Neo que ele precisa fazer a escolha final por ele mesmo. Estou tentando libertar sua mente, Neo, mas eu só posso mostrar a porta. E só você pode atravessar essa porta.
chegando ao fim. A emancipação do homem depende das suas próprias realizações, da verdade e não da graça benevolente de um Deus ou de outro poder exterior como recompensa por seu obediente e bom comportamento. Aqui é que tem uma pequena diferença. Todas as religiões levam à luz, digamos assim, não é? Mas tem algumas diferenças na maneira como isso é feito. Dharmapada é um texto sagrado, tá? Que mostra como trabalhar isso. E é um plano de vidas. A gente pode acelerar um pouquinho isso. Como diz Morpheus Anel, há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Há um momento que cada um vai ter que colocar em prática o seu projeto de ir para a luz. O seu projeto de acabar com qualquer situação de provocar mal a quem quer que seja, inclusive aos animais, e fazer todo o bem possível e serenar a mente. Esse é um projeto que vocês, cada um de nós, pode fazer para todas as vidas, até a iluminação. Isso aí, dentro disso, cada um vai ter uma forma de fazer. No começo do filme Matrix, né, o hacker lá, o Neo, está caído adormecido em frente ao seu computador. Uma mensagem misteriosa aparece na tela e diz: acorde, Neo. Eu acho que essa é uma mensagem que nós podemos dizer para nós mesmos. Vamos acordar desse mundo de ilusões. Não há solução definitiva nenhuma neste mundo dessas ilusões todas, da cobiça, da ignorância, da gente saber que somos separados do todo. Não, está tudo interligado. Não há solução individual nesse sentido. Eu e mais eu. Não, isso não existe. A busca para o caminho, cada um vai ter que fazer, mas eu nunca vou poder me iluminar se eu ignorar você, se eu ignorar você. Quando a gente, todos os dias, a gente toma refúgio, que a gente diz assim, no Buda, no Dharma e na Sangha, tomo refúgio até o despertar. Pela virtude da prática da generosidade, que eu possa atingir o estado de Buda para o bem de todos os seres. A minha iluminação, eu vou buscá-la na medida em que eu puder também beneficiar as outras pessoas. E assim tem que ser com cada um de nós. Acorde. Neo é uma... Como é que chama quando troca as letras? Anagrama? É? É? Anagrama? Seria one em inglês. Né? Um anagrama. Tá? Seria o escolhido, digamos assim. Mas cada um de nós aqui pode ser o escolhido dentro da gente. De se colocar a caminho da luz. Hein? Bom, aqui tem só umas questões agora sobre meditação, que é um dos caminhos que a gente pode começar a seguir, mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, meditação, às vezes eu vejo aqui, vamos meditar, aí eu vejo as pessoas assim, quase dormindo assim. Né? É muito importante na meditação, aqui eu não vou fazer a postura do lótus, porque eu vou para o chão e ninguém vai me enxergar, mas enfim, as pernas, mas com as costas retas, isso é fundamental, ficar com as costas retas, trabalhar a respiração, né? E serenar a mente. No budismo, assim como no hinduísmo, existem dois tipos essenciais de meditação. Shiné e Latong, no budismo tibetano, e no hinduísmo vai falar então de Shamatha e Vipassana. São as mesmas coisas, com palavras diferentes. Shiné é a serenidade mental. Tá? Então, é muito importante respirar, porque quando a gente inspira e expira, a gente também está limpando os ventos residuais do corpo e está limpando ventos kármicos. Esses ventos kármicos, eles são aqueles ventos que deixam a mente agitada. Então, fazer um bom pranayama antes de fazer meditação é muito importante, porque serena a mente. Tá? Então, o pranayama é fundamental.
o exercício respiratório, que limpa, tira o ar residual, que também tem a ver com os ventos kármicos, e a gente tem possibilidade de serenar melhor a mente. Tá? No chinês, o chinês, chamata, é só serenar a mente. Vipassana, Latong, já é bem mais complexo. Mas a gente pode fazer hoje aqui agora, antes da gente entrar para lá, vamos nos preparar então para este momento de lá passar pela corrente de desobsessão. Vamos agora então fazer um exercício respiratório com as costas retinhas. Eu sei que vocês, a maioria já fez quando entrou, mas nós vamos fazer agora com as costas bem retinhas. A coluna tem que estar reta, não tem que estar forçada, tensa, mas tem que estar reta. Nós vamos retirar os ventos residuais numa respiração polarizada. Vamos inspirar fechando a narina direita, inspirando pela esquerda, profundamente. Segura um pouquinho, solta pela direita. Inspira pela direita, segura um pouquinho, solta pela esquerda. Inspirando pela esquerda, fechando a narina esquerda, soltando pela direita. Inspirando pela direita. Quando a gente soltar pela esquerda, vamos mentalizar que toda raiva e apego está indo embora. Inspirando. Soltando pela direita, raiva. Soltando toda a raiva. Inspirando pela direita. Soltando pela esquerda, aversão e apego. Vamos inspirar profundamente amor e soltar paz. Agora nós vamos pousar as mãos sobre as pernas, com as costas retinhas, pousando as mãos sobre as pernas, e vamos mentalizar que somos um corpo de luz. Cada um de nós é luz. Nós vamos agora nos concentrar no nosso corpo de luz. Vamos inspirar uma luz azul. Essa luz azul traz paz, serenidade, tranquilidade. Soltando o ar. Inspirando. Agora, junto com essa inspiração, nós vamos mentalizar uma água caindo no alto das nossas cabeças e está limpando por dentro, por fora, qualquer raiva, ressentimento, tristeza, desilusão, mágoa. Sente essa água caindo como se fosse uma cachoeira, limpando. Agora vamos fazer só um exercíciozinho de chinês. Aqueles que preferirem ficar com os olhos abertos e olhar um ponto à frente, só olhe para este ponto à frente. Por alguns instantes, qualquer ponto. O pensamento vai e volta, pensa só naquele pontinho à frente. A sua atenção é só aquele ponto. Inspirando. Agora vamos pensar num tiglê no coração. Tiglê é um ponto de luz, como se fosse assim é um pontinho de luz no coração, uma bolinha de luz.
Vamos pensar essa bolinha de luz no coração. Pode ser uma bolinha verde, bolinha da cura. Uma luz translúcida, transparente, brilhante, verde, pequenininha, trazendo toda a cura que a gente precisa. Só mais um instantezinho, vamos botar essa luzinha, pode ser uma luzinha branca aqui na nossa testa. Um pontinho de luz aqui na testa. E sentindo muita paz, nós vamos sentir que somos luz. E que os seres da luz estão nos abraçando neste momento. E é com essa sensação que nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Bendito és, meu bom Deus, e louvado sejas, que a tua presença seja reconhecida por todos os homens sobre a terra, que a paz se estenda por toda a humanidade, paz a todos os seres, em todos os planos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.